Isso é importante a gente prestar atenção. Nós estamos andando com Deus. Nós temos uma jornada, Ele tem o melhor para nós. Sabe que muitos da igreja não verão o melhor de Deus? Que mesmo Deus tirando eles daquele conteúdo físico, daquela servidão, e levando eles para cuidar, proteger, para um lugar que Ele havia preparado que era bom, eles não conseguiram chegar lá porque o Egito não saiu deles. Eu preciso que Deus mexa em mim para que a minha mentalidade se ajuste ao que Ele tem preparado para mim. Sem a mentalidade de Deus sobre família, eu não posso construir família. Sem a mentalidade sobre finanças, eu não posso construir uma vida financeira. Sem a mentalidade sobre relacionamento, eu não posso viver bem, porque eu fico com a mentalidade que eu aprendi anos da minha vida, porque eu era escravo das trevas. Procure olhar a situação que você vive, que eu também vivo, com os olhos de Deus, via a luz da palavra. Por que está sendo tratado dessa maneira? Me fez sair do Egito? Esse é um verso que começa a mostrar algo para nós que é muito perigoso na nossa vida, é de nós gostarmos da situação que nós vivemos, em que nós convivemos muitas vezes por anos, sem deixar o processo de Deus vir nos libertar. Alguém está compreendendo o que eu estou falando? Isso é o maior perigo, gente. É aquela comodidade, é aquela maneira de, não, ninguém me toca, não me espreme, tá bom assim. É aquilo que eu estou falando desde o domingo passado, sobre a necessidade que nós temos de ser tocados por Deus, de nós nos entregarmos à transformação e às necessidades das mudanças que eu e você, nós precisamos na nossa vida. Esse é um primeiro sinal, e é grave, porque os cabras não tinham andado muito. Estavam só na porta da entrada do Mar Vermelho. E o cara dá essa declaração, a turma dessa declaração, olha só, o que você está tratando a gente assim? Você tirou a gente do Egito. Só faltou Moisés dizer assim, Deus naquela hora, então tá bom, é mesmo? Querem voltar? Pode ir embora. Vai ficar aí mesmo, uma cambada de frouxo. E veja, verso 12, pior ainda, vai só vendo aí, dá vontade até de chorar. Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer deserto. Fala assim, tem que ter uma paciência, né? Não, você avalia a paciência que Deus tem conosco. Das palavras sem sentido, sem sabedoria, que nós tiramos de situações, como eu falei aqui antes, nada é por um acaso na nossa vida. Nós estamos numa jornada, Deus tem nos guiado, tem nos dirigido. Será que ainda fica ainda nessa capacidade de dizer, Senhor, é melhor eu ter ficado no mundo. Olha, eu prefiro o papai diabo. É isso que estão dizendo. Qual era o pai deles? Faraó. Eu vou ficar na escravidão. Que declarações absurdas essa? Tá pegando ou não? Você quer mais? Vamos aí dos 16, Êxodo 16. Eu comecei a ler isso aqui, falei, meu Deus, É por isso que nós aqui no início falamos algo interessante, né? Romanos 15, 4 diz lá, tudo que foi escrito outrora foi escrito para o nosso ensino. E eu já disse para você, vamos aprender aquilo que não se deve fazer. Ok? Então a gente olha para o passado e a gente vê. Muito bem. Êxodo 16, verso 2. Os caras já tinham andado um pouquinho, já tinham passado o Mar Vermelho, mas olha o problema de novo sinalizando. Olha o sinal de novo. Verso número 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Verso 3 de Êxodo 16. Disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne
E carne de terceira, meu filho, que escravo não come carne boa. E o cara está reclamando do osso que ele comia, da galinha. Carne. E nós comíamos pão a fartar, pão bolorento, meu irmão, todo inchado, pão duro. Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Que é isso? Tem que ter uma paciência. Daí está escrito que Moisés não teve homem manso igual a ele, hein? Chegar lá em cima, você tem que dar um abraço em Moisés. Porque, olha, num determinado momento, eu quero te dizer uma coisa, num determinado momento, Deus não aguentou. Não, agora preste atenção nessa declaração, meu irmão. Deus não aguentou. Não, para pensar. Deus não aguentar, para pensar. É doideira isso aí. Deus não aguentou e disse, Moisés, me segura, não aguento, me segura, Moisés, me segura que eu não aguento. Não. Eu vou exterminar esse povo agora, eu vou começar com você uma nova geração, Moisés. E Moisés é que estava enfrentando no tete a tete com esses patetas. Já pensou, Moisés? É isso aí, estou nessa, pode consumir. Moisés intercede pelo povo. Não, Senhor. Aí Deus, Moisés, você está bem, hein, Moisés? Não. Olha, o que o pessoal vai dizer? As nações, dos milagres, as coisas todas que foram feitas. O que vão dizer de ti que tu és um Deus doido? Matou o seu próprio povo. Aí Deus olha para ele. Como é que você tem razão, Moisés? O negócio inverte, gente. Um homem falando com Deus, vai manso, calma aí, vai devagar. Que é isso, gente? É inacreditável o que a gente está lendo, não é verdade? Tem mais, você gosta? Êxodo 17. Uma lição poderosa aqui. Êxodo 17. Verso de número 3. Veja o que está escrito aí. Tendo aí o povo de novo sede de água, murmuraram contra Moisés. E diz, por que nos fizeste subir do Egito? Por quê? Olha a pergunta dos malucos. Esses caras muito doidos, né? Por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, nós, nossos filhos e os nossos rebanhos. Inacreditável. Números capítulo 14. Aí foi o final. Deus não aguentou mais. Números 14, os caras já estavam quase chegando lá. Mas esse foi o perfil dessa caminhada. Um povo que abriu os lábios só para dizer besteira e reclamar de Deus. Alguém está compreendendo o que eu estou dizendo? Número 14, não é isso? Números 14, verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés de novo. Moisés é um santo, meu irmão. Moisés é um santo. E contra Arão, toda a congregação disse, oxalá tivesse, a mesma história, morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um para nosso capitão e voltemos para o Egito. E você conhece a história, você sabe que Deus agora não dá mais, não dá mais. E essa turma, então, por causa desse comportamento, Deus dá a declaração de que eles não entrariam na terra da promessa. E o tempo que eles andaram caminhando seria o tempo de anos que eles ficariam no deserto e toda aquela geração não entrou na terra da promessa. Eu quero te dizer uma coisa. Isso é importante a gente prestar atenção. Nós estamos andando com Deus. Nós temos uma jornada, Ele tem o melhor para nós. Sabe que muitos da igreja não verão o melhor de Deus? Por justamente nesse ponto, que é essa caminhada, não sabem lidar com situações, não aprendem, não podem ver o cumprimento de Deus. É terrível a gente poder ficar tantos anos da nossa vida sem ver o melhor de Deus. Mas isso acontece na prática. Não é diferente.
Quem está compreendendo aí, diga aleluia. Agora que eu quero te dizer algo que é importantíssimo, e isso tudo aqui que eu falei com vocês e nós lemos, é para te mostrar uma coisa que é muito perigosa. Agora eu vou começar a colocar aqui para você ir lendo comigo. O povo de Israel, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles estavam tão enraizados, aquilo era tão preso dentro deles, aquele costume, aquela maneira de ser, as coisas daquela maneira. Aquilo estava tão lá dentro, que mesmo Deus tirando eles daquele conteúdo físico, daquela servidão, e levando eles para cuidar, proteger, para um lugar que Ele havia preparado que era bom, eles não conseguiram chegar lá porque o Egito não saiu deles. Quem está entendendo isso aí, diga aleluia. O povo de Israel saiu do Egito, gente. Veja bem, saiu, mas permaneceu, é isso que é perigoso, com a mentalidade do Egito durante a caminhada. Isso aqui só mostra o seguinte: eu vou caminhar com Deus, eu preciso que Deus mexa em mim para que a minha mentalidade se ajuste ao que Ele tem preparado para mim. Se eu não permitir isso, eu não chego aonde Deus tem preparado. Porque se eu já tenho enquadrado o que eu acho, o que eu penso, porque eu vivi 10 anos assim, ou porque eu estou 10 anos assim, ou 15 anos dessa maneira, e eu não vejo a menor possibilidade de mudar, de nada acontecer na minha vida, porque foi assim que aconteceu com a minha família, assim vai acontecer comigo, assim vai ter com o outro, nós já estamos liquidados. Porque nós já estabelecemos a nossa maneira, está dentro daquele quadrado, dentro daquilo ali estabelecido, é assim que eu penso, é assim que eu acho, não vai dar certo. Não, o que eu fico impressionado é de ver um povo que viu a manifestação do poder de Deus e não dá a mínima para aquilo e nem prestar atenção. Não, gente, vamos ficar calmos. Espera aí, isso é tranquilo, nós estamos só numa jornada aí, que daqui a pouquinho nós estamos lá onde Deus preparou para nós. Mas a gente não vê muito isso, o comportamento da igreja. A gente não vê muito a igreja fazendo isso. Que a gente vê na prática, de um modo geral, as pessoas reclamando e murmurando demais de tudo que acontece nas suas vidas. Tem alguma coisa errada. Nas trevas nós vivíamos, no mundão, debaixo da opressão maligna, onde as coisas da nossa vida eram destruição só. Nós fomos libertos, gente. Eu e você. E nós precisamos deixar as mentalidades antigas irem embora. E para ir embora, eu decido, você também, eu tenho que arrancar e fazer com que Deus preencha a sua verdade, essa minha nova mentalidade. Eu dependo da sua verdade, você também, para nós andarmos com Ele e chegar onde Deus tem preparado. Sem a mentalidade de Deus sobre família, eu não posso construir família. Sem a mentalidade sobre finanças, eu não posso construir uma vida financeira. Sem a mentalidade sobre relacionamento, eu não posso viver bem, porque eu fico com a mentalidade que eu aprendi anos da minha vida, porque eu era escravo das trevas. E eu não mudo, eu sou assim mesmo. É assim que eu penso, é assim que eu acho, é assim que eu faço. Meu avô era teimoso, eu também sou, aleluia. E o cara ainda dá aleluia. Tem alguma coisa errada. Que conceitos são esses? Nós precisamos avaliar os nossos conceitos, os nossos pensamentos sobre uma situação, sobre outras, porque se não estiverem em linha com a palavra, vão me impedir de chegar onde Deus tem preparado para mim e para você. Quem está compreendendo, diga aleluia. É óbvio, isso é óbvio, é só você ver o povo não saiu fisicamente, mas o Egito estava neles. Mentalidade. A mentalidade de pequeno, você quer ver uma verdade tão grande? Eles chegam à terra da promessa, que beleza, é essa que Deus tem preparado para nós, e não entraram e não conquistaram definitivamente, porque a visão deles é o seguinte: eu sou escravo, quem sou eu para tirar aquela turma lá? Eu sou fraquinho, eu sou menor, o pessoal aí é grande. É isso. Dessa maneira não vamos a lugar nenhum.
Eles não foram a lugar nenhum. É terrível olhar o que tem de melhor e não poder usufruir. Não porque Deus não quisesse, porque eles se reprovaram. Alguém está compreendendo? Eu só estou querendo passar para vocês e provar para vocês na palavra que eu e você, nós precisamos deixar que esse livro seja a nossa mentalidade. Eu posso ter aprendido muitas coisas com os meus pais, ou com o mundo, porque a gente aprende. Nós somos a formação daquilo que está ao nosso redor desde pequenininho. Nós aprendemos. Se tudo que eu aprendi, se tudo que eu aprendi não está em linha com a palavra, eu tenho que começar a colocar de lado. Eu tive algumas dificuldades na minha caminhada cristã, porque eu aprendi algumas coisas. Claro, meus pais, excelentes pais, nota 1000, mas uma mentalidade que não conhecia Deus. Em determinadas áreas eu aprendi algumas coisas que eu peguei com os meus pais, que me impediram de crescer, porque não estava em linha com a palavra, mas aquilo estava enraizado em mim. Só que eu fui vendo a palavra, fui olhando, e os conceitos estão me impedindo, minha vida não está progredindo nessa área, naquela área, o que está acontecendo e tal? Aí o Espírito Santo fala, e a gente começa a analisar. Existem algumas mentalidades que precisam ser mudadas, e Deus foi me mostrando, e eu fui quebrando. Alguém diga aleluia? Aleluia. Sério. Vou dar só um exemplo de uma coisa. Às vezes as pessoas, elas são criadas, ou elas vivem num ambiente, e aquilo é anos da vida delas, num ambiente de miséria. Tudo é miséria. É tudo... Não. Uma vez eu vi uma reportagem que eu fiquei assim, boquiaberto. Acho que o cara é o rei da miséria. Ele comprava papel higiênico, tirava as duas faces, enrolava uma de um lado, outra de outro, para economizar papel. Não são duas faces? Para que usar? Vamos economizar. Desenrola todo o papel. Enrola agora um, enrola depois o outro. Que doideira é essa, rapaz? Você não é daqueles que pega o shampoo, quando termina, ainda joga uma aguinha uns 10 dias para ver se... Por que a risada? Não estou entendendo. Não, isso aqui não acontece aqui não, isso aqui não. Não, que é isso? Pastor, não é que não tem um shampoo que ainda dá para usar uns 10 dias, você mete água lá, o negócio... Beleza, 10 dias, amém, não vou comprar outro shampoo, nada, meu. Usa esse que está aí. E aquela meia que daqui para cima está boa e embaixo já tem 3 furos. Ainda está no seu pé? Ih! Esses são detalhes, são pequenas coisas, mas a gente tem que ter uma compreensão sobre isso. Não é que a gente vai ser gastador, não é nada disso. Mas, queridos, se nós não olharmos para o nosso interior, determinadas áreas que têm nos impedido de crescer, nós temos que lidar seriamente com isso. Na educação dos nossos filhos. Ah, eu aprendi dessa maneira, filho comigo é assim, não tem, não leva, pá. Meu pai me ensinou. Meu pai era sargento do exército, eu também sou. E a casa do cara vira um quartel, meu irmão. Menos. É claro que não tem todo o outro lado da falta de compromisso, de cuidado com os filhos, de olhar, de atenção, de disciplinar. Mas a gente tem que aprender algumas coisas, gente. E a gente não tem essa capacidade de olhar um pouquinho, analisar a nossa vida e vendo que naquela mentalidade a minha vida não tem andado. Aí a gente olha, nada tem dado certo, não tem ajudado muito a minha esposa, meus filhos, e a gente não para mudar, não dá para entender isso, gente. Está precisando de governo de Deus, está precisando de palavra de Deus na nossa vida. Quem está entendendo? Olha aí. É isso. Eu vou dizer essa última frase para a gente terminar, eu quero continuar falando sobre essa mentalidade de Egito, de escravidão. Eu quero te dizer que o lugar que Deus tem preparado para nós, de realizações, de conquistas, de mudanças, precisa de mim e de você, uma mudança da nossa mentalidade.
gente é muito rápido para abordar determinadas coisas e já ter um julgamento, um pensamento a respeito das situações. Não faça bem assim. Deixa Deus te direcionar. Procure olhar a situação que você vive, que eu também vivo, com os olhos de Deus, via a luz da palavra. Deixa a palavra iluminar, deixa ela falar, deixa o Espírito Santo falar mais alto. E nós vamos ficar impressionados de ver que as nossas conclusões são sempre rápidas, elas tomam posição rapidamente, vem para frente. Não, mas a gente tem que deixar Deus nos guiar, nos dirigir. Antes de qualquer coisa. Então eu quero dizer para vocês, escravidão muitas vezes são depósitos de uma mentalidade vazia de verdades. Porque mentalidade, queridos, por mentalidade, todo mundo tem. Você pergunta a todo mundo sobre Deus, alguém tem uma mentalidade sobre Deus que ele acha que é. Sobre família, cada um tem a sua ideia. A família é assim mesmo, tá tudo certo, tal, cada um tem o seu jeito de pensar. Todo mundo tem uma opinião. Pega lá e começa a dar uma opinião. O que você acha disso? É uma mentalidade. Talvez ele não entenda que é uma mentalidade que foi criada nele, ou que ele escolheu e absorveu, porque nós vivemos por uma mentalidade, queridos. A base da minha vida e a sua é algo que eu já tenho e eu vivo por... E muitas vezes nós criamos mentalidades vazias de verdades. E eu quero te dizer uma coisa, que não é só frequentar a igreja, e não é só porque eu tenho uma Bíblia em casa, que vai me dar garantia de eu ter uma mentalidade verdadeira. Hello! Porque até mesmo na igreja a gente aprende muita coisa errada. Muitos conceitos errados. Que não tem base bíblica, não sei de onde veio, mas está no meio da igreja. E aí? E acaba impedindo o verdadeiro progresso da nossa vida, em todas as áreas. Eu também aprendi muita coisa errada, não conhecia a palavra. Depois eu fui vendo, checando, vou crescendo com Deus, Espírito Santo, palavra, bom, aquele negócio não tem nada a ver, não está aqui. Mas as pessoas aprendem. E a gente acaba formando uma mentalidade dentro da igreja, ouça bem, preste atenção no que eu estou falando, a gente acaba sendo da igreja, do Senhor Jesus, mas formando uma mentalidade que nos afasta de Deus. Que é isso? Que põe Deus numa condição de ser inatingível. Eu não posso agradar a Deus, não dá. Meu Deus do céu, eu sou mesmo um pobre, coitado, miserável, pecador. Irmão do Lilico, tempo bom, não volta mais. Eu estou falando isso, gente, porque eu sei, isso acontece. E as pessoas estão vivendo dessa maneira e não têm a menor possibilidade de mudar se não abrirem o coração para ver. E atribuem que a vida é assim mesmo. Pastor, a gente vai levando, né, com Jesus no barco. E o barco, meu irmão, todo furado. Só não afunda mesmo que Jesus é misericordioso. Tudo errado. Nós temos que aprender a separar as coisas, ouvir de Deus, deixar que a mentalidade dele cresça na nossa vida. Esse livro é um livro de verdades, é de vida, esse livro precisa crescer em nós. É claro que eles não poderiam ter entrado na terra da promessa, porque durante essa jornada eles deveriam ter sido transformados, eles deveriam ter reconhecido a Deus, eles deveriam ter aprendido durante esse tempo mais de Deus para confiar nele, para quando chegar naquele momento que era para conquistar, eles poderiam dizer, é contigo, Senhor, nós vamos junto. Só 2 fizeram isso. Que coisa, né? Veja a proporção, gente. 2, Deus disse assim, esse povo, segundo os historiadores, 600 mil pessoas, talvez mais, menos, segundo outros, aí chegou até quase 1 milhão. 2 vão entrar na terra da promessa e o resto vai morrer no deserto, aquela geração? Vai. É um negócio estúpido. Isso é só para mexer com você, para você compreender como é importante nós crescermos em Deus com a sua palavra e a sua mentalidade nesse tempo que nós estamos andando. Porque para algumas áreas da minha vida e da sua, nós já chegamos na terra da promessa. Deus tem nos abençoado, tem realizado sonhos, mas há muitas coisas que nós estamos para frente para conquistar. Você está comigo nessa ou não? Aleluia. Muitas coisas, muitas. Ah, tá bom assim, pastor. Não, tá bom assim não.
Deus não programou a gente para falar, tá bom assim. Mas vamos seguindo no plano dele, que alguém diga aleluia. Eu quero minha família toda abençoada, situações todas. Amém, eu vou para casa em paz. Alguém diga aleluia. Deu para compreender isso aí um pouquinho? Beleza, o próximo domingo a gente continua, vamos ficar de pé.